Olá, meninas! Tô fazendo esse vídeo aqui improvisado para mostrar para vocês os utensílios que a gente precisa ter para poder trabalhar com Cold Process, tá? A primeira coisa são os dispositivos de proteção, o óculos de proteção, as luvas, a máscara. Esses são os 3 dispositivos de proteção que a gente precisa ter para trabalhar com a soda cáustica. É recomendável trabalhar com uma manga comprida, tá? Para evitar que respingue soda na sua pele. Enfim, você trabalhando com esses dispositivos e trabalhando longe das crianças, longe dos animais domésticos, principalmente dos cachorros, porque eles podem querer cheirar, não, o que você está preparando e de repente respirar o vaporzinho da soda cáustica, que não faz bem. Então, você tomando essas recomendações, você pode trabalhar com a soda sem nenhum problema, tá? Sem ter medo, com cautela, né? Sempre com cautela, fazendo tudo devagarinho, mas não precisa ter esse terror, não, de trabalhar com a soda cáustica, se você tiver esses dispositivos. A gente também vai estar precisando de uma balança, tá? Uma balança digital, como essa que vocês estão vendo, porque tem que ser uma balança capaz de pesar a partir de 1 grama, por exemplo. Essa pesa de 1 em 1 grama. Se for aquelas que pesam de 10 em 10 gramas, não dá para ser aquela, porque a conta da soda e a quantidade de água e de óleo tem que ser muito exato, tá? Então ele tem que pesar de grama em grama. Então qualquer balança que pesa de grama em grama pode ser utilizada. Para misturar a soda cáustica na água, a gente vai precisar de uma jarra, uma leiteira que seja em aço inox, tá? Não pode ser alumínio, porque a soda cáustica, ela corrói o alumínio, então você acaba depois tendo um sabonete com alumínio dentro. Então não pode ser alumínio, tá? Isso aqui é açaí inox, foi a melhor coisa que eu encontrei para poder trabalhar. Antes disso, eu tinha tentado trabalhar com essas jarrinhas aqui, que são jarras de plástico, aquele plástico mais molinho, vê? Mas como vocês podem ver lá no fundo, a soda cáustica corroeu ele, não, porque você tem que deixar a soda cáustica esfriar depois que mistura ela na água. E isso pode precisar de um tempinho, tá? Que depende do clima de vocês, depende da temperatura ambiente, mas pode demorar até horas para essa soda cáustica esfriar, se for uma grande quantidade. Então ela corrói o plástico e você acaba tendo um sabonete com plástico também. Depois eu tentei esse outro aqui, que é um plástico duro, tá vendo que ele não, ele é tipo, ele parece um vidro, mas ele é um plástico. Também não deu certo, porque como a temperatura aumenta muito, eu não sei se vai dar pra ver, mas ele trincou. Aí ele tá todo sujo porque eu não uso mais ele fica lá no meu laboratório de sabonete. Aqui, ó, tá vendo aquele risquinho branco? Ele trincou. Ele trincou e a soda cáustica vazou e eu acabei também tendo plástico dentro da soda cáustica. A gente tem a opção, por exemplo, do vidro. Tem algumas pessoas que usam o vidro temperado. Para quem tá começando, eu não aconselho, principalmente se a gente não sabe se o vidro é temperado realmente ou não. Porque teve casos de meninas aqui que utilizaram o vidro e ele quebrou, tá? Então eu tinha comprado isso daqui, eu usei umas 2 vezes, mas quando depois o dela quebrou, eu parei de usar, porque eu falei, vai que quebra, né? O meu também. Eu não sei a louça se pode usar, mas eu realmente não sei. Depois que a gente misturou a soda cáustica na água, quando a gente vai misturar a solução alcalina, que é a água com a soda cáustica, nos óleos, a gente precisa de um outro recipiente. Eu gosto desse aqui porque, como vocês podem ver, ele é bem largo, tá? Porque ele é bem largo, demora mais tempo para a temperatura aumentar e para a receita engrossar. Então, o ponto de traço, se eu quiser um ponto de traço leve, vai ser muito mais fácil para mim conseguir manter ele em um recipiente largo que dissipa muito a temperatura, do que se eu estivesse fazendo a mistura num recipiente estreitinho como esse daqui, que a temperatura vai aumentar muito rápido, então eu vou passar do ponto de traço leve para o ponto de traço grosso muito rapidamente. Esse aqui é um recipiente simples, tá? De plástico, só mais larguinho.
E se vocês forem fazer sabonetes com muitas cores, aí a gente também vai precisar, né, desse monte de jarrinha. No caso, para misturar a receita, depois que você já misturou a soda cáustica dentro do óleo, aí não tem problema, tá? Que seja esse plástico molinho ou que seja o vidro, porque ele não vai aumentar muito de temperatura, então ele não vai ainda corroer. A única coisa que não pode ainda ser utilizada, mesmo depois que a gente já misturou, depois que já virou sabão, e que não pode ser utilizada também como forminha, é sempre um alumínio, porque a soda cáustica, o alumínio, mesmo em temperatura ambiente, ele é corroído pela soda cáustica. Então é a única coisa que realmente não pode ser utilizada, tá? Mas esses daqui, para você poder manusear a sua receita depois que já tá com os óleos, você pode usar sem problema nenhum. Ah, eu posso depois usar na cozinha esses recipientes? Não é recomendado que você use na cozinha os mesmos utensílios de plástico que vocês usam para fazer o sabonete, que a gente usa para fazer o sabonete. Por quê? Porque o plástico, ele absorve a soda cáustica. Então, a gente corre o risco, por exemplo, se a gente usa uma colher de plástico. Vou dar um exemplo para vocês. Essa espátula aqui que a gente pode usar para mexer, não a receita. Se esse material ele absorve a soda cáustica. Se depois eu uso esse mesmo material, de repente, para misturar uma sopa ou pudim, uma gelatina, não sei, uma coisa que tem uma temperatura um pouco mais elevada, essa soda cáustica que foi absorvida aqui, ela vai sair na sua receita. Então você de repente vai ter depois um pudim com um pouco de soda cáustica. Então ele não é recomendável. Já o inox, o aço inox, como esse daqui, se você lavar bem, você pode utilizar na sua cozinha, porque o aço inox ele não absorve a soda, então não tem nenhum problema, tá? A gente também vai precisar de material para misturar a soda cáustica quando a gente misturar ela na água, tá? Eu uso sempre também uma colher de açaio inox, tá? Pelo mesmo motivo, porque o plástico ele pode absorver, a colher de pau também ela pode absorver, então eu uso uma colherzona de açaio inox, porque eu sei que ela não tem perigo de absorver, tá? Quando você depois misturou os óleos na soda cáustica, aí você vai bater, mexer ela até a gente conseguir o ponto de traço que a gente quer, tá? Você pode usar isso aqui, tá? Esse aqui, um instrumento assim, só que você vai ter que bater por muito mais tempo, tá? Se você quiser economizar tempo, você pode usar o mini mix, tá? Que é esse negocinho aqui. Mini mixer, eu acho que chama no Brasil, não sei. Isso aqui ele vai fazer aumentar a temperatura da sua receita muito mais rápido, então você vai ter que bater muito menos, tá? A gente nunca usa ele sempre direto, batendo, a gente bate um pouquinho, aí mistura um pouquinho como se ele fosse uma colher, depois bate mais um pouquinho, para ir dando tempo pro sabonete ou pra receita, para ela ir se emulsifique e se misturando, tá? Isso aqui vale o mesmo princípio, tá? Se ele tem essa parte aqui, a perna de aço inox, você pode lavar ele bem lavadinho. Esse aqui também é aço inox, a gente também pode lavar bem lavadinho e usar na cozinha. Se ele é daqueles de plástico, que tem essa parte de plástico, isso aqui de plástico e as hélicas não de plástico, aí não dá para usar na cozinha, pelo mesmo motivo, tá? Porque ele absorve a soda e depois ele vai passar para o seu alimento. Se você for querer fazer um design mais empenhativo, aí você tem que ter um controle absoluto do nastro. E para ter o controle do nastro, você tem que ter também o controle da temperatura. Então você tem que saber exatamente em qual temperatura que você está trabalhando. Para isso, a gente usa o termômetro, que pode ser um simples termômetro daqueles de cozinha. O importante é que a perna dele seja também de açaio inox, tá? Então você pode estar utilizando isso daqui, ou de repente você pode também utilizar esse daqui. Esse aqui é um termômetro a infravermelho, tá? Eu prefiro ele
Porque aqui na Itália ele custa a mesma coisa que esse daqui. Só que esse aqui você tem que deixar um pouquinho na massa. Esse aqui não, esse aqui você aponta para o lugar e solta. Depois de 3 segundos ele já te diz a temperatura exata. Se você quiser para mexer, não, se você trabalhar com muitas cores, para você mexer cada cor, você pode usar essas coisas descartáveis para evitar de ter que ficar lavando colher, coisa assim. Eu prefiro usar esses aqui que depois eu jogo fora. Você pode usar copinho de plástico para misturar as cores, mas você não pode usar eles para misturar fragrâncias ou extratos ou óleos essenciais, porque esses materiais eles podem ter solvente na composição deles que podem derreter o copinho de plástico descartável, tá? Porque é um plástico muito fininho. Você pode ter potinho desse aqui também para misturar as cores. Eu gosto muito disso daqui, porque daí eu posso mexer, não ele assim, aí é muito mais fácil. Quem tem aquela maquininha para fazer espuma no café, pode usar aquela maquininha para misturar os pigmentos também. Eu tô falando sempre dos pigmentos em pó, tá? Que precisa derreter ele nos óleos antes de colocar na sua massa. Então, para derreter, se você tiver um daquele, você pode usar. Depois que você usar ele para o sabonete ou com as cores, você vai ter que usar ele só para o sabonete, porque as cores elas se emprenham e aí eles não saem, mas depois é muito difícil de tirar. Então aí você vai misturar, fazer espuminha no leite, ela fica cor de rosa, verde. Então é melhor usar só para cozinha. Se você quiser fazer um design mais elaborado, como o Swirl Drops ou Swirl, você vai precisar desse instrumento aqui. Para ficar mais fácil de lavar, a gente põe um plástico dentro dele e fecha, porque aí depois que a gente terminar de utilizar, é só tirar o plástico e ele tá limpinho por dentro, porque é difícil de lavar por dentro, é difícil de tirar o sabão. Se você quiser fazer um design com um pencil liner, você pode usar esse instrumento aqui, tá? É um negocinho de fazer chá, não sei se tem aí no Brasil, mas como vocês podem ver, ele é bem fininho, tá? Ele é um coador bem fininho. Se não tiver esse no Brasil, vocês podem estar utilizando tranquilamente um saleiro. Basta que vocês aqui em cima coloquem um pedaço de meia fina, tá? Vocês cortam um quadradinho de meia fina, colocam aqui em cima, põe um elastiquinho ou um durex para segurar ele, e aí você pode estar usando também. O importante é não usar diretamente esses saleiros com esses buracos grandes, porque você não vai conseguir ter uma pencil line, tá? Você vai perder muito pigmento em pó dentro do sabonete, não vai ficar fino o suficiente para fazer as duas camadas se juntarem. Então, depois que o sabonete estiver pronto, vai ficar 2 sabonetes, tá? Porque eles vão se separar. Então, o pencil line tem que ser bem fininho, e para fazer bem fininho, precisa que seja feito com um coador bem fininho, ou como eu falei, o saleiro com a meia fina. Já se você quiser fazer os tie-ons real, aí você pode usar um palito desse grande. Você pode fazer com esse daqui também, mas o seu swirl vai ficar mais grosso, ele não vai ficar fininho, tá? Eu gosto dele mais fininho, então dá pra usar um palitinho desse daqui. Bom, então eu acho que eu falei de todos os instrumentos para poder trabalhar a receita, agora eu vou falar dos moldes. Como molde, para quem está começando, assim como o termômetro, eles não são necessários. Por que eu falo isso? Porque de repente você compra, né? Você gasta dinheiro comprando molde, comprando o termômetro, faz uma vez o sabonete e descobre que não é uma técnica que você gosta. E aí você acaba jogando fora dinheiro. Então, para quem está começando, você pode fazer uma receita de uma cor só, com óleos mais simples, com poucos ingredientes. E aí você não precisa estar usando o termômetro, tá? Porque se você trabalhar com óleo, quando ele estiver morninho e com a soda cáustica já até em temperatura, quase em temperatura ambiente, você não vai ter problemas, tá? A temperatura é importante quando você vai fazer um design muito elaborado, porque aí você tem que ter realmente certeza da temperatura dos óleos e da temperatura da soda cáustica, para evitar que o ponto de nastro fique muito grosso. Então, no início, como a forminha, a gente pode estar usando uma caixinha de leite. Essa aqui é pequenininha porque não tem uma grande, a gente não toma muito leite aqui em casa, mas
o procedimento é o mesmo, tá? Você corta essa parte aqui de cima, ela fica uma caixinha. Aí nessa caixinha você pode colocar, você pode estar colocando o seu sabonete, tá? Você forra ele com o papel que a gente usa no forno. E você pode estar usando isso daqui sem nenhum problema. Eu não sei, honestamente, se dá para usar sem o papel forno, tá? Honestamente, eu realmente não sei, porque eu nunca utilizei. Se você, em vez, já está trabalhando, que é uma coisa mais profissional, a gente encontra no AliExpress ou no site do Wish esse tipo de material. É uma forma de silicone que vem dentro dessa caixinha de madeira. Ela custa um pouquinho mais carinho, tá? Mas dá pra comprar do Wish, pelo menos aqui na Itália, a gente nunca teve problemas. A gente recebe tudo que a gente compra do Wish sem nenhum problema. Então, você vai precisar de forminha de silicone, se você não quiser usar a caixinha de leite. Ou então, você pode fazer também uma forma, tá? Essa forma aqui é feita com esse material, que eu não sei aí no Brasil como que chama, mas ele é aquele material daquelas pastinhas, sabe aquelas pastas que a gente usava antigamente para ir para a escola? Ele é o mesmo plástico, tá? A gente encontra ele em lojas de material de construção. O importante é que não seja aquele bem fininho, tá? Porque o mais vendido, geralmente, ele é aquele de 2 milímetros de largura, de espessor, não? Ele é espessura, eu acho que chama. Para fazer isso daqui, ele precisa ser 5 milímetros, tá? Como vocês podem ver, ele é mais larguinho, tá? Essa aqui é uma forma que eu gosto muito dela, tá? Não sei se vocês entenderam. A gente põe o sabonete aqui, aí depois a gente põe isso daqui, quando o sabonete tá pronto. E depois, quando a gente tira isso daqui, o sabonete eles já saem da forma correta, tá? Ele sai sempre meio torto, porque eu fiz mal feito, mas enfim. Isso aqui é muito prático, porque depois que para você desenformar, é só você tirar, ó, essas coisinhas aqui, e ele fica ó, aí seu sabonete fica inteiro aqui, você desgruda ele, tá? Sem nenhum problema. Esse aqui você pode guardar assim para economizar espaço, como se fosse uma folha de papel. Eu vou deixar no link o tutorial para fazer isso, tá? Ele é em inglês, mas mesmo que vocês não entendam o que a pessoa tá falando, como eu não entendi direito, dá pra vocês entenderem o que ele tá fazendo. Se vocês optarem por usar a caixinha de leite ou a forma de silicone inteira, como essa daqui, você vai precisar de uma coisa para cortar também o seu sabonete. Pode ser uma faca, uma simples faca pode ser utilizada. A régua para você medir, não, é a largueza das suas fatias, para você não fazer uma de cada misura diferente. Você coloca em cima, mede, e daí vai estar cortando na mesma fatia. E se você quiser alguma coisa que dê, em vez de um acabamento melhor para o sabonete, você pode estar utilizando essas coisas aqui, ó, para cortar. Porque qual é o problema da faca? O problema da faca é que quando você tira ela, ela bagunça um pouco o sabonete, então ele não fica com um efeito assim 100% profissional. Nada que não possa ser resolvido, porque só você passar um pouquinho a mão com a luva em cima, ele fica lisinho de novo. Mas para não ter que ficar fazendo isso em todo sabonete, eu preferi comprar um desse daqui, tá? Esse aqui é aquele que eles usam para cortar massa. E esse daqui é um que eles usam os pedreiros usam isso, eu não sei como chama, você encontra também no material de construção. Aqui eu comprei na loja dos chineses, paguei bem baratinho, tipo R$3. O importante é que ela seja durinha, tá? Ela não pode ser muito mole, daquelas que curvam muito facilmente, porque senão ela vai encurvar na hora de você cortar o seu sabonete, tá? Bom, meninas, eu acho que é isso. Eu falei de todos os instrumentos que precisa, lembrando que alguns são necessários, como os dispositivos de segurança. Outros podem não ser necessários no começo, como o termômetro ou como uma forma de silicone. Eu espero ter ajudado vocês. Obrigada, gente. Obrigada por todo mundo que já se inscreveu. Um beijo para todo mundo.